Aqui é o presbítero Carlos Alberto. A paz do Senhor para os irmãos e amigos. Estaremos transmitindo uma série de mensagens da Palavra de Deus para elevo espiritual dos amados, visto que já estamos nos últimos dias da igreja aqui na face da terra. Vamos à mensagem de hoje? A paz do Senhor para todos. Aqui é o presbítero Carlos Alberto e hoje nós vamos estar analisando o Salmo 91, se realmente é um salmo poderoso. Na realidade, toda a palavra de Deus ela é poderosa, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, como diz a palavra dele. E aqui nós estamos diante do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque a teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amados, aqui fala, né, de quem fala esse salmo. Esse salmo fala de Jesus Cristo também. Que Jesus citou até essa passagem aqui, né, que o Satanás lá no deserto, né, em Mateus diz, né, para ele se jogar do precipício, que Deus aqui tinha dado ordem aos anjos, né, a respeito dele, né? Então fala de Jesus Cristo, mas esse também é um salmo que ele fala que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. Então, o que ele livrará de todas essas pestes, de laços, enfim, né? Terá toda a proteção de Deus aquele que está bem declarado aqui, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o que é o esconderijo do Altíssimo? O que seria esse esconderijo do Altíssimo? Na realidade, o esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Então, para que nós gozemos de todos esses benefícios desse salmo, é necessário que nós escondamos a palavra de Deus em nossos corações, que nós estejamos debaixo da proteção de Deus, que nós tenhamos Jesus Cristo, né, em nossas vidas.
para que possamos realmente, né, usufruir de todos esses benefícios do Salmo, né, que te livra lá do laço, de peste. Então, é necessário que nós estejamos debaixo da proteção de Deus, que a palavra de Deus esteja em nós, que nós estejamos andando segundo a palavra de Deus. E para mostrar isso, a gente vai estar vendo alguns versículos, né, que realmente confirma, né, que realmente Jesus Cristo é a palavra de Deus. E aqui diz, ó, o Altíssimo é a tua habitação. Então a gente vai ver aqui, ó, a gente vai ver aqui em Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nossa vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. E aqui diz que Deus é a habitação de Cristo, ou seja, é Deus Pai, né? Ele é sobre todos e é a habitação de Cristo. E nós estamos em Cristo. Nós estamos super protegidos quando estamos em Jesus Cristo. Então a gente vê aqui, né, que é necessário que a gente esteja em conformidade com a palavra de Deus, né? Esse salmo ele é muito poderoso, mas desde que nós estejamos dentro desses parâmetros da palavra de Deus. E nós podemos ir mais. A gente pode ver aqui em João 1, ó, o que era desde o princípio que vimos com nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, que era Jesus Cristo. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, porque estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que é o que era desde o princípio. O que é o princípio, né? Aqui em João 1, ó, o Evangelho de João, está dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E quem? Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, ou seja, a palavra de Deus que era Jesus Cristo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece na treva, e as trevas não a compreenderam. Então aqui a gente vê que desde o princípio era o Verbo. E aqui a gente vê aqui, no princípio Deus criou a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. Ó, a palavra de Deus, ele dizendo, haja luz, e houve luz. Então aqui ele está fazendo, ele tá chamando a existência através de Jesus Cristo, que é a palavra dele. Ou seja, Deus disse, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez expansão e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então a gente está vendo aqui que Deus fez, né, todas as coisas através de Jesus Cristo, que é a sua palavra. Como diz aqui, né, em João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, através dele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus estava, fazendo todas as coisas através de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então aqui está o Salmo 91, um salmo muito... Aqui em Colossenses 1, 16, 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele criou todas as coisas que há no céu e na terra. Tudo foi criado através de Jesus Cristo e para ele, como diz aqui. E ele sustenta tudo isso que ele criou. Portanto, nós somos criação de Deus e Deus nos sustenta, Deus nos mantém. Portanto, você não deve temer nada, entendeu? Principalmente se você está observando a palavra de Deus, se você tem comunhão com Deus, você não precisa temer nada, porque Deus fez todas as coisas, nós somos obras das suas mãos. E Deus fez e ele sustenta aqui, subsiste por eles. Está subsistindo tudo por ele. Parece que Deus não tem controle das coisas, mas Deus tem controle de tudo. Aqui, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade e como ribeiro d'água em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Está falando de Jesus Cristo, Então, ele será um refúgio. Ou seja, qual é o nosso refúgio? A palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, como nós já vimos anteriormente. Então, ele é o nosso refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, 1 e 2. Então aqui está dizendo, aqui a gente vê que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia. Ou seja, Deus é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, é o nosso refúgio. Quando confiamos, acreditamos na palavra de Deus, verdadeiramente estamos seguros. Portanto, esse salmo Salmo 91 é um salmo que fala de quem tem comunhão com Deus, com a sua palavra, quem crê na sua palavra e faz dela o seu refúgio. Você confia naquilo que Deus está dizendo. Ele é um socorro bem presente na angústia, ou seja, Deus está presente em todos os momentos. Às vezes muitas pessoas não estão te vendo, não estão vendo seu choro, suas necessidades, mas Deus está vendo. Por isso que ele é um socorro bem presente na angústia. Muitas das vezes estamos angustiados, estamos apavorados, com medo, e ninguém sabe, mas Deus sabe, Deus nos guarda, Deus nos conforta, Ele nos protege, desde que creiamos nele e busquemos a sua face. E nós estamos passando por dias terríveis, irmãos. Então é necessário que nós busquemos cada vez mais a palavra de Deus, cada vez mais a presença de Deus, que façamos oração incessantemente, que confiemos mais, que leiamos a palavra de Deus, realmente façamos dela o nosso refúgio, porque como a gente viu lá no Salmo, aquele que habita, ou seja, quem habitar é você estar ali constantemente, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então aí diz que é habitar. Habitar é quando você habita em algum lugar, você está a maior parte da sua vida você está ali onde você habita, na sua casa, onde você mora. Então aquele que habita no esconderijo, ou seja, você está sempre escondido ali, você está sempre confiando na palavra de Deus, confiando em Deus, que Deus vai te guardar, que Deus vai te prover aquilo que você necessita, que Deus não esqueceu de você, que independente do que esteja acontecendo, Deus é contigo. Portanto, que creiamos cada dia mais em Deus, irmãos.
Essa é a palavra de hoje. Que vocês fiquem com Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, todos quantos estão ouvindo essa palavra sejam abençoados nesse momento, Senhor. Que todas as enfermidades sejam repreendidas em nome de Jesus. Que todo o mal caia por terra em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos. Até o próximo vídeo.